Paz e graça, meus queridos e amados irmãos, sou grato a Deus pela rica oportunidade de começar mais um podcast Papo Bíblia. Estamos aqui com o nosso querido e amado presbítero João Luiz. Obrigado por essa oportunidade de estar aqui conosco, viu? Deus abençoe grandemente a tua vida, por estar aqui conosco para compartilhar algumas bênçãos, algumas experiências, né? Que ao longo da trajetória o Senhor tem te dado, tem dado graça. Peço para os irmãos aí que tenham um pouquinho de paciência a respeito pelo horário. Acabamos dando uma atrasadinha, mas graças a Deus correu tudo bem. E vai ser uma bênção hoje, eu creio que Deus tem algo para nós aqui. Meu querido e amado irmão João Luiz, quer falar alguma coisa? Quer dar um bem-vindo para o povo que está te assistindo, né? Passou um bom tempo longe da gente. É verdade, né? Eu quero cumprimentar a todos, né, com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus, todos que estão aí a nos assistir, né? Bem-vindo. E realmente tivemos aí algumas experiências aí para alguns outros estados, mas agora estamos aqui de volta, né? Aprove a Deus que trouxéssemos de volta, né, aqui para nossa cidade natal, né, para que venhamos a estar à disposição de Deus, né, para que Deus cumpra os seus propósitos. Então é um prazer estar com o irmão aqui, né? Aleluia. É sempre uma alegria estar podendo contribuir com a obra do Senhor, né? Glória a Deus. Hoje o tema desse livro, né, desses vídeos que nós estamos fazendo aqui, é recordar com alegria, né? Vamos estar recordando aqui. Somente eu não tive essa oportunidade de estar na época de vocês, né, Pastor Pedro, na tua época, e nós não teve essa oportunidade. Então nós escutamos muita história e isso tem sido uma bênção, porque muitas vezes quando nós vemos alguma história, isso edifica, isso nos motiva a nós continuar nessa caminhada. Então a primeira pergunta que eu quero fazer para você é: como foi quando você aceitou Jesus? Como foi? Como você conheceu a Cristo? De onde você veio? Sua família era o quê? Já era cristão, não era? A gente professava a fé católica, né? E eu, desde criança, sempre, assim como meu pai, era uma pessoa já dotada de fé. Todavia, durante até os meus 22 anos, eu professei a fé católica umbandista, né? Que eu era umbandista também, frequentei por 8 anos a Umbanda. E aí eu comecei a ter um problema muito sério, e é algo espiritual, né? Era um ciúme nada normal. Era um ciúme que me tomava e trazia muita tristeza para minha esposa, para mim, e eu estava consciente que aquilo não procedia de mim. Era algo que vinha e tomava a minha mente, e por fim comecei a sentir todos os dias, 6 horas da tarde, eu sentia uma tristeza e comecei a achar que eu ia morrer, né? Então hoje tenho 3 filhos, mas na época só tinha um primeiro filho, Michael. E aí então cheguei na minha mãe e falei: mãe, eu acho que eu vou morrer logo, né? E já estava pensando também em deixar a minha esposa, né, para que ela arrumasse alguém para ela ser feliz, porque eu já estava acreditando que comigo ela não ia ter condições de ser feliz, porque era algo que eu não conseguia dominar. Aí a minha mãe falou uma palavra que mudou a história. Minha mãe também não crente, mas também, assim, uma pessoa crente em Deus, mas não evangélica, não servia ao Senhor conforme hoje nós sabemos, entendemos na Bíblia. Ela disse: meu filho, pega com Deus. Essa palavra, ela veio assim como, parece que eu estava dormindo, aí parece que eu me lembrei: existe um Deus no céu. Aí eu até disse: eu vou procurar o Jesus dos crentes. Se Jesus não é igual aos crentes fala, eu estou perdido. E foi esse o motivo que me levou. Então, eu não posso dizer que eu vim, né, por amor, ou porque me arrependi dos meus pecados a princípio.
eu vim em busca de um milagre, em busca de uma libertação, Uma que saída, eu sabia que o que eu estava sentindo, hoje talvez alguém disse que era tarda depressão, né? Eu sabia que o meu fim já estava, né, decretado pela força contrária, né? Meu Deus. Então, numa quinta-feira, veio eu, minha mãe, minha tia e o pastor Manelão, né? Nós chamávamos de pastor Manelão, pernambucano grande, quase 2 metros. Então ele pregou a mensagem e no final fez o apelo. E eu então levantei minha mão, né? Fui lá para frente, minha esposa veio também. E aí dobrei o joelho perante o altar. Minha mãe também veio, minha tia. E naquele momento eu senti na alma uma voz, um sentimento muito forte. Da agora para frente, tudo vai ser diferente. Glória a Deus. Então foi aí que eu comecei, abracei mesmo, sabe, naquela esperança, tipo, socorre-me, Jesus. E já voltei para casa. Quando eu chego em casa e eu abro a porta da minha casa, eu morava na usina Carolo, a minha casa estava com um brilho diferente. Era uma casa turva, estava com aquele brilho diferente, uma paz tão grande, uma alegria incrível que invadiu meu coração, que eu fiquei assim meio que abobado de saber, descobrir que existe essa diferença quando a gente realmente abre o coração, quando procura Jesus. Então eu vivi essa experiência. Os colegas diziam, não dá uma semana, ele está com nós aqui, que a gente tinha aquele compromisso de terminar o dia de serviço, ia lá para o campo da usina, tomar cerveja, comer torresminho e jogar a botia, né? Mas eu disse, não, eu vou perseverar, né? Porque eu sabia o que eu estava sentindo, o que eu sentia antes e o que eu estava sentindo agora. Foi uma libertação mesmo que Deus me deu no dia em que eu dobrei o meu joelho e aceitei a Jesus como meu Salvador. Glória a Deus. Os irmãos que estão assistindo, vai compartilhando, vai nos ajudando aí para alcançar um mais tanto de pessoa possível. Então aqui, que experiência maravilhosa. Eu acho interessante que o Senhor refrisou, né, que no início o Senhor foi atrás de uma saída, atrás de uma solução para aquele sentimento ruim que o Senhor sentia, né? Exato. E o interessante é que muita gente pensa, né, que por nós estar na igreja a gente chegar perfeito. E muitas vezes as pessoas chegam ali mesmo, na mesma situação que o Senhor estava, muitas vezes até pensando que vai morrer, às vezes pensando que vai dar um infarto, ou que vai morrer dormindo. Mas o que eu acho interessante é que até o médico pode dizer que não havia solução. Mas se Deus não falar, Deus pode mudar qualquer quadro. Foi por isso que Deus mudou o teu também. Segundo, e como foi depois da conversão e também o senhor chegou ali, conheceu a sua esposa e já era casado, não era? Já era casado, né? Tinha meu filho, o Michael. Interessante que a gente, quando não tem a luz de Cristo, a gente não consegue enxergar as coisas conforme de fato elas são. E então, depois disso eu comecei a olhar para minha esposa e achar ela linda, sabe? Achar ela linda, mais do que antes, porque havia realmente uma nuvem que me tampava. E interessante que era essa questão desse ciúme, que não era natural. Eu estava bem, de repente algo começava a tomar a minha mente e começava a dizer coisas, e eu dizia, eu resistia até certo ponto, depois aquilo tomava conta de mim. Eu chegava em casa, nunca fui violento, mas eu chegava em casa convicto de que a minha esposa estava sendo infiel, né? E fazia provas com ela, e ela permitia as provas malucas que eu fazia, Meu Deus. né? E ao ponto dela chegar a desmaiar, não de eu espancar, as palavras que eu falava, era algo terrível. E quando ela desmaiava, eu chamava a ambulância, e depois eu me caía um arrependimento tão grande, abraçava, me perdoa, me perdoa, me perdoa, mas passado um mês, aquilo voltava de novo. Então, quando eu tive a experiência de receber a Jesus, essa possessão, esses sentimentos malignos deixaram, né,
graças a Deus, já vai para 36 anos, nunca mais achou lugar. Quer dizer, verdadeiramente Jesus liberta mesmo. Eu não estou falando porque eu ouvi alguém falar, ou porque apenas li na Bíblia. Eu vivi isso. Deus me libertou, transformou a minha vida mesmo. E eu salvei o meu casamento, porque eu fui para buscar de Deus ajuda, salvação mesmo, né? Aí, passado o tempo, eu fui conhecendo o Evangelho, fui entendendo, né, a palavra. É interessante, irmão João Paulo, que toda vez que eu abri a Bíblia no Novo, quando eu comecei a servir ao Senhor, né, antes eu olhava para a Bíblia, eu sentia tontura de ver a Bíblia. Até dizia para alguns irmãos: rapaz, não tem nenhuma imagem, não tem nenhum desenho, nada, só letra, sabe? Sentia até vertigem, tanta letra. Depois comecei a ler a Bíblia e comecei a entender. Antes eu lia, não entendia. Alguém me deu uma Bíblia, eu comecei a ler a Bíblia, não conseguia entender. Depois eu comecei a entender a Bíblia, e toda a palavra que saía sempre era: se o teu olho te escandalizar. Olha a mensagem que Deus dava para mim: se o teu olho te escandalizar, arranque-o, porque te é melhor entrar no céu faltando um olho do que com os dois ir para o inferno. Se a tua mão te escandalizar, arranque-a, porque te é melhor entrar no céu faltando uma mão do que com as duas ir para o inferno. Uma mensagem forte, sabe? Mensagem que me incomodava. Meu Pai do céu, como que é sério esse negócio de servir a Deus. Deus já veio me trazendo já, sabe, em uma chamada séria. Comigo a coisa é séria. Glória a Deus. Aleluia. Até outra pergunta que eu quero fazer, e essa daqui é fantástica, eu quero saber bastante. Segredos. Qual foi sua primeira experiência com o Espírito Santo? Qual foi a primeira experiência que você fala assim: nossa, essa aqui é notável, essa daqui me marcou de uma maneira? Eu comecei a congregar, né? De repente eu comecei a observar os irmãos falando em línguas estranhas. Comecei os irmãos falando em línguas estranhas, e os irmãos, né, eu tinha uns irmãos que andavam comigo, estava sempre ali com o irmão Cristino, da sapataria do Cristino. Quem é daquela época lembra, o Monivaldo, né? Sempre de Monivaldo. E ele era sempre, né, ele era aquele tipo de crente que tinha alguns problemas, né, particulares, mas pelo menos era um incentivador. Ele tinha um conjunto, né, os filhos deles tocavam, e ele incentivava muito. E eu gostava de estar lá com eles lá, porque eu me sentia, eles me incentivavam, né? Entrar com o Cristino, a sapataria do Cristino, que foi o meu professor de música, né? Hoje, pela misericórdia de Deus, toco um pouquinho de trompete, comecei com o irmão Cristino, e eu sempre estava ali, né? E então eles diziam para mim: olha, aquilo lá é para você também. Aí eles me disseram algo que, olha, Deus fala com os crentes. E eu trazia na mente já de muitos anos, quando eu assisti o filme de Os 10 Mandamentos, quando Deus apareceu para Moisés lá na sarça ardente, e eu nem imaginava, né, que seria crente, nunca passou na mente. Até ria dos crentes, zombava dos hinos, né, aqueles corinhos de fogo, eu zombava, né? Nunca imaginaria que um dia seria crente. Aliás, eu olhava para os crentes, eu achava que era um povo assim, eu até brincava: esse povo é povo de outro planeta, não é povo daqui não. Mas Deus sabe. E aí então eu comecei a pedir para Jesus me batizar com o Espírito Santo. Com pouco tempo de crente, numa quinta-feira eu sempre vinha mais cedo, porque eu morava na usina, vinha com o ônibus de estudante, então eu chegava mais cedo. Eu tinha duas irmãs orando, e eu cheguei lá, dobrei o joelho, aquela oração de novo convertido: Senhor, salva meu pai, salva minha mãe, salva meu tio Du, minha tia Valdete, né, que era muito chegado, e orava dessa forma. De repente, irmão João Paulo, de repente. Por isso que hoje eu prego, eu falo, porque eu vivi isso. De repente, eu nessa oraçãozinha, né, Senhor, salva, de repente desceu sobre mim uma força, um poder, e eu não conseguia falar outra coisa a não ser glória a Deus e aleluia. Estava eu e as duas irmãs, porque estava cedo ainda,
E eu comecei a gritar, glória a Deus, aleluia, e com muita potência mesmo, sabe? E aí, nesse momento, eu falei, nossa, só eu gritando aqui, que coisa estranha, né? E fiquei com vergonha daquele movimento lá, e essa vergonha me atrapalhou. Por quê? Veio uns irmãos de Franca naquela noite, o pastor que pregou, Deus derramou um poder tão grande na igreja e eu não consegui sentir mais nada. A minha hora foi aquela que eu estava ajoelhado, que o Espírito desceu sobre mim, era aquele momento que era para mim simplesmente deixar. O Espírito, né? Tá certo, eu não tinha instrução, né? Mas hoje eu instruo, né? Se acontecer isso com alguém que está nos ouvindo, deixa. Se você sentir vontade de dar glória a Deus, aleluia, pode dizer, dá lugar, porque é o Espírito Santo. Eu perdi isso, rapaz. E depois disso, levei 2 anos orando nas vigílias, né? Orando, ia ter uma vigília, eu estava lá. E a oração não era outra, me batiza, né? E comecei a orar, fala comigo, Jesus, fala comigo. Porque quando eu assisti o filme há muitos anos atrás, e Deus falando com Moisés, eu fiquei comovido com aquela, e comecei a pedir para Deus falar comigo. E um ano orando para Deus falar comigo. E esse dia chegou. Foi um dia 21 de abril, um feriado. Tinha uma igreja fazendo um ar livre ali na pracinha, ali da 9 de julho, aquela pracinha aqui em cima. Tinha uma pracinha ali. E ali eu comecei a orar, junto com os irmãos ali, que era conhecido, com a mão erguida para o céu. Eu vi uma luz, não era o sol, porque o sol estava para trás. Eu vi uma luz assim, e durante todo o tempo que ficou orando, a minha mão eu ergui a mão, eu não senti canseira na mão, sabe? Você levanta a mão, já está cansando, não senti canseira, e vi aquela luz. Aí cheguei lá na casa do irmão Cristino, do Monivaldo, rapaz, eu estava ali no culto, eu vi uma luz assim, e eu não senti canseira. Aí os irmãos falaram, é Deus, Monivaldo, quem conhece Monivaldo, é Deus, mal. E a irmã Marinete estava lá fazendo o almoço, quando de repente a irmã Marinete começou a falar em línguas estranhas. Parou lá de fazer o almoço e veio para o nosso lado. E aquilo me arrepiava tanto, né? E ela chegou e disse, e eu nunca tinha falado nada para ela, que eu estava orando para Deus falar comigo. Aí chegou e disse, eis que há muito tempo que tu vem pedindo para que eu fale contigo, eis que hoje chegou o dia. Grande obra tenho na tua vida. Olha para mim, meu servo, olha para mim, né? E falou mais coisas que eu não me lembro no momento, me agatei a essas. E era segunda-feira e era ensaio do coral. E à noite, fui embora para a usina, voltei à noite para o ensaio do coral. Quem disse que eu orava? Eu pensei que eu ia me desmanchar de tanto chorar naquela noite. Que impactou profundamente a minha alma, né? De ter ouvido Deus falar. E eu não tive dúvida, porque foi algo do coração. E o impacto que eu senti na alma, no espírito, foi algo tremendo, tremendo. Aí já começou a vivenciar, né, o âmbito espiritual, a manifestação do sobrenatural de Deus. Glória a Deus, aleluia. E aí então, para responder, depois de 2 anos em vigílias, eu ia para vigília, vai ter vigília em tal lugar, aí eu estava lá, me batiza, até a metade da vigília eu orava para Deus batizar, da metade para frente eu ficava brigando com Deus, por que o senhor não batiza? Meu Deus. Por que o senhor não batiza? Por quê? É pecado? Eu quero, né? E era cheio do Espírito Santo. E você quer ver eu ficar aborrecida quando alguém dizia, nossa, irmão, o irmão é cheio do Espírito Santo. Aí eu ficava emburrado, eu sou cheio, por que eu não falo língua estranha? E aí parece que eu perdia tudo. Aí buscava. Aí um dia na minha casa, na usina Carolo, numa sexta-feira, fazendo culto, né? Os irmãos estavam lá, aquele irmão Olavo, que sofreu um acidente, né? Que Deus levou, ele estava lá, irmãos, eu vou fazer uma viagem, quero que os irmãos orem.
Aí eu falei, o meu irmão cunhado, ex-cunhado, que hoje também, já em memória, ele estava trabalhando lá, ele pediu para o colega dele ficar lá na máquina, ele desceu lá no culto, eu peguei no braço dele e falei, ó, eu e meu cunhado, nós não somos batizados com o Espírito Santo e nós queremos receber. Fez um círculo e começou-se a orar. E o fogo caiu, e eu comecei a dar glória, aí senti novamente aquele poder. Aí o irmão lá, irmão, você foi batizado com o Espírito Santo. Eu senti o fogo, irmão, que queimava a minha mão. E meu cunhado começou a falar em línguas também, lá na usina Carolo, na colônia da Gata. E aí eu fiquei em dúvida. Fiquei em dúvida, mas será que eu fui mesmo? Será que é só isso? Né? Aí na semana, o pastor Geraldo, toda semana de ceia, a semana antes, nós fazia oração, semana inteira oração, jejuava, né? Se recatava, né? Aí então naquela semana eu fui pedir para Deus, Senhor, me confirma, nunca estou duvidando, Senhor, né? Com aquele jeitinho, né? Por favor, não estou duvidando, né? Segurando, né? Mas confirma, Senhor. Aí Deus, né? Digo isso para a glória de Deus, né? Para exaltar. Naquela semana Deus me deu o dom, né? De variedades de línguas, né? Variedades de línguas que uma língua diferente da outra, e eu vivendo e vivenciando aquilo, aí falei, fui batizado mesmo. Glória a Deus, aleluia. Quer comentar a irmã Dani Lúcia Capaz do Senhor, que está aqui nos assistindo também, a irmã Janaína, Deus abençoe, e vários outros também que estão nos assistindo. Deixa aí seu comentário, fala de onde você está nos vendo, que Deus abençoe, deixa aí alguma pergunta que se tiver ao nosso presbítero aqui, é hora de perguntar, irmão. Aproveita quem está aqui e pergunta também. Amém, meus irmãos? Então, é muito bom saber da experiência do Senhor, um pouco até parecida com a minha, uma hora eu vou falar, que sempre quando nós é batizado, nós tem aquela dúvida, será? Exato. Será que Deus batizou mesmo? Verdade. Essa dúvida. Porque você cria, né, uma expectativa tão grande sobre, que quando você recebe, você vai, só isso? É isso? Né? Só isso. Mas na verdade, a manifestação do Espírito Santo, ela é proporcional. Há momentos em que é algo tremendo. E há momentos que não. Mas é Ele ali presente, né? Mas Glória a Deus. Meu querido e amado irmão, quando foi o primeiro chamado para o ministério? Pode ir de alguma congregação, um ponto de pregação ou uma congregaçãozinha? Com quantos anos o senhor foi chamado e aonde foi? Bem, eu sempre, desde quando aceitei a Jesus, eu confesso que eu não fazia e não faço interessado em cargos, né? Eu não via cargos. O desejo era servir, né? Era servir, era ser útil, como hoje também é servir e ser útil. E comecei a frequentar a escola bíblica dominical, né? Todos os domingos saía lá da usina Carolo. Eu vinha na escola dominical de manhã, depois voltava em casa, eu vinha no ar livre às 2h da tarde, voltava no Carolo, e à noite eu vinha com a minha esposa, com meu filho Michael, né? Noé e Sara, né? Foi na sequência dos anos, mas foi essa vida. Carro, a possibilidade de comprar carro naquela época era muito remota, não era como hoje, era na canela. Às vezes vínhamos de pé, às vezes nós saímos de noite lá, vinha naquela estrada do Carolo, pegamos um bom tempo, ainda sem asfalto, depois asfaltado nós vinha na canela. Então o meu trajeto era esse, era de manhã na escola dominical, nas vigílias, às vezes quando tinha, de manhã na escola dominical, ao ar livre à tarde e à noite, culto. Aí eu comecei a querer dar aula, sabe? Querer dar aula. Não tinha aquela desenvoltura, mas eu comecei a sentir, né? Eu colocava a lição em cima da cama, assim, né? Dobrava o joelho, colocava a lição e dizia assim, Jesus, eu não entendo nada, né? Abra minha mente para me entender, porque eu me apaixonei para ser professor. Aí, um dia nós estávamos lá na escola dominical, o professor não veio. Aí a irmã Silvia, irmãos, o que nós vamos fazer? O professor não veio, e eu lá no cantinho lá. Irmão João Luiz, o irmão não quer dar aula? Eu?
Eu? Irmão, não é nem diácono, nada, cooperador. Né? Eu, amém, irmão, amém. Que eu também sempre, nunca tive medo, sabe? Amém, irmão. E aí, já tinha, né, que eu sempre fui, assim, sempre gostei de ler, né? Então, até o pastor Geraldo, poucos dias antes dele, assim, pouco tempo antes dele partir, ele chegou em mim e falou: Luiz, eu sei que você gosta de ler, né? Vai lá em casa, pega os meus livros para você. O pastor Geraldo sempre me ajudou, né? Que às vezes as condições eram muito, salário pouco, então ele, às vezes comprava livros para mim, sabe? Me dava de presente. Ele olhava em mim, ele via o potencial que eu não conseguia enxergar. Mas sempre me ajudou, sempre me empurrou. E eu comecei a cantar, né? E ele não deixou eu partir para esse lado de cantar. Ele falou: não. Seu negócio é palavra. Seu negócio é palavra, né? Mas não deixou. E aí eu comecei a dar aula na escola dominical. Comecei a dar aula, Mansilva chegou, né? Mansilva, né? Se ela está ouvindo ou vai ouvir, ela chegou para o pastor Geraldo, que bênção que é o irmão João, né? Para dar aula. Pronto, já consegui minha vaguinha de professor da escola dominical. Feliz demais. E aí foram-se os anos, né? Eu dava aula na escola dominical, vai vendo o interesse, o desejo, a disposição de servir. Eu dava aula na escola dominical de manhã, à tarde eu pegava um ônibus, ia lá para São Vicente, dar aula de escola dominical lá. Se você vê o trajeto de pé que eu andava aqui do asfalto, quando vai para Pitangueiras, na entrada ali, eu descia de pé ali, eu ia de pé até lá, chegava lá, eu, o finado irmão Alexandre, né, a irmã Julinha, né, a irmã Elza e demais irmãos, nós fazíamos aquela oração poderosa mesmo, né? Tudo canela de fogo, aquela oração de fogo. Aí nós dava aula e vinha embora, né? À tarde já ia lá no ponto, pegava o ônibus e vinha embora. Era todo domingo, era assim, você entende? Trabalhava a semana toda e todo domingo dava aula de manhã na 9 de julho, depois ia para casa, almoçava e vinha, pegava o ônibus e ia lá para São Vicente, né? Então assim começou a desenvolver, né? E está sempre ali à disposição, até que veio o chamado para o diaconato, né? 2 anos de crente, eu fui separado para o diaconato, né? E aí nós estávamos ali servindo, como eu disse para o irmão, ficávamos ali andando na nave da igreja, nos discutos, não deixando as crianças conversar. Quando alguma pessoa precisava de alguma coisa, a gente ia lá. E era esse o trabalho, né? É o trabalho. E eu queria ser pregador, queria pregar nos cultos. E na época tinha 2 pregadores, Pedro Ribeiro e Antônio Davanço, né? Eram os oficiais, né? Pregadores, uns homens que pregavam. Antônio Davanço era um mestre, né? Na palavra, né? Tinha uma forma de explicar. E Pedrão de arrancar pica-pau do outro. A pregação do Pedrão é a mensagem. Eu ficava abismado, meu pai do céu, quando alguém pregava e o pastor Geraldo, irmão Pedro, fazia o apelo. Rapaz, era difícil escapar dos apelos do Pedro Ribeiro. Não, era incrível, e ia para frente mesmo, e aceitava Jesus mesmo, né? E aí um Pedrão novo ainda, tinha cabelo preto ainda, né? Eu vi uma foto. Homem magrelão, né? Cortava muita cana, era um dos melhores podãos que tinha, né? Naquela época tinha uns cortadores de cana aí e o Pedro Ribeiro, Antônio Davanço, inclusive a saudosa Emaniquinha teve uma visão de Deus que disse para ela que tinha 3 irmãos que ele separaria para o ministério, né? Que era o Pedro Ribeiro, o Antônio Davanço e por fim, né, o que chegou mais tarde, eu. Aí tinha um outro irmão que já era um pouco mais
tempo que a gente, e ela perguntou para Jesus, né? Mas e o irmão fulano? Tipo assim, o irmão João Luiz está chegando agora, né? E o irmão já está mais tempo, né? E ela perguntou para Jesus nessa visão, e o irmão fulano de tal? Aí ele diz assim, não, fulano de tal não, ele tem problemas. E de fato, hoje, né, pastor Pedro Ribeiro, pastor Antônio Davans, né, e eu, presbítero, que estamos aí fazendo a obra. E aí fomos servindo a Deus no diaconato, dedicando, sempre ali do lado do nosso pastor Geraldo, e acompanhando o trabalho. O pastor Geraldo, quando chegou aqui em Pontal, tinha uma casa de 80 membros. E eu era o escudeiro, né? E o pastor Geraldo eu estava atrás, né? Aí nós saímos para evangelizar, fazer visita, e eu junto. Aí ele chegou numa determinada igreja, não vou falar o nome por motivo de ética, nem um determinado pastor que estava sentado na porta da igreja, não era dia de culto. Aí ele, o senhor é um novo pastor que chegou aqui em Pontal? O pastor Geraldo, sim, sou eu, né? Aí ele disse assim, mas pastor, eu vim aqui para evangelizar a cidade. Não, pastor, o povo aí já está todo mundo sabendo, já está tudo evangelizado, o povo aí. Meu Deus do céu. O pastor Geraldo saiu, você escutou ali, Luiz? Ele me chamava de Luiz, você escutou a conversa do pastor, Luiz? Como? Está evangelizado, né? Porque ele era um ganhador de alma, né? Ele tinha uma estratégia de trabalho, um dom para ensinar, e era assim, ele não era aquele pastor eloquente, né? Ele tinha teologia, parece que até fez bacharel, mas a simplicidade, o dom de fazer comparações, sabe, exemplos que ele tirava ali, que Deus trazia, que às vezes até ele ficava impactado das comparações, que é algo nato dele, que era fantástico, era algo admirável, né? E eu ali junto, né? Aí chegou a época que abriu o trabalho em Cândia. Aí, irmão, vai vendo o tempo aí, tá bom? Não, pode falar. Aí chegou a época que o pastor começou, Cândia lá, estava lá, o distrito, e aí o pastor Geraldo começou a trabalhar, a pensar em construir a igreja lá em Cândia. E começou a construir. Lá tinha um terreno já, aí ele ia lá trabalhar, algumas pessoas, uma pessoa que tinha um posto de gasolina ali vizinho, falava para ele assim, o senhor está perdendo o tempo do senhor aí, viu? O senhor está perdendo tempo, não vai virar não, mas não vai vingar não, né? Pastor Geraldo, de novo, a conversa do outro, não vai vingar, né? E aí terminou o salãozinho, uma água só, aí ele chegou em mim e falou, Luiz, eu tenho lá a obra lá em Cândia e eu não vejo ninguém, eu não vejo nenhum obreiro a não ser o irmão. O irmão é o obreiro para Cândia. O irmão quer fazer a obra em Cândia, e eu já trabalhava na Mata da Chuva, na usina Bazan, e a Mata da Chuva era lá em Cândia, né? Eu tinha que ir lá em Cândia fazer na Mata da Chuva, e aí então eu falei, pastor, eu já trabalho lá, eu me mudo para Cândia e vamos fazer a obra. Meu Deus do céu, que oportunidade. Eu dirigia primeiro. Antes disso, bem lembrado, aqui na Vila São Pedro, eu e o irmão Sebastião da Viola, veio mais novo, meu Deus do céu, mas gostava de expulsar um demônio, rapaz. Eita! Era com ele mesmo. Não, era com ele mesmo. Então, qualquer problema espiritual, o pastor Geraldo chamava ele, Sebastião, e ele chegava e demônio, em nome de Jesus, sangue, né? E aí nós começamos um trabalho lá na Vila São Pedro. Nós passava eu de bicicleta com a minha caixinha de som, com o meu microfone, e o irmão Sebastião, uma irmãzinha deu um terreninho, que o terreninho dela terminava na linha do trem, né? Terreninho estreito. Nós fizemos uma cobertura com aquela lona de plástico preta, umas tabuinhas, fez uns banquinhos, fizemos um púlpito lá de madeira, simples, na terra, né? E começamos lá, cantar. Engraçado que as condições financeiras eram tão precárias que o menininho um dia fez essa observação. Nós passando na rua lá, eu de bicicleta, maneira, com os meninos, o menininho falou assim, mãe, todo dia esse homem aí só veio com essa roupa preta, que era um terno preto que eu tinha, né? Só tinha ele, né? E aí começamos a fazer um trabalho lá, que depois dali
comprou um terreno aqui na Nova Pontal, né? E abriu o trabalho ali na Nova Pontal. Mas o irmão Sebastião estava ali dirigindo todos os dias de culto, com aquele empolgamento, com aquela disposição, né? E ganhando alma para Jesus. Nossa irmã Silvani aceitou Jesus naquela época, foi lá visitar, congregar. Deus visitou ela lá, encheu do Espírito Santo e começou a profetizar para mim, batia na minha mão assim e estendia para a igreja, sabe? Batia na mão falando em línguas e estendia para a igreja. Aí eu entendi, quer dizer, ora por esse povo, ora por esse povo. Tinha dia de culto lá assim, nós estávamos dirigindo o culto, saiu o homem correndo sem camisa e a mulher com a faca na mão, passava no meio da igreja assim, correndo. Meu Deus do céu. Querendo esfaquear o marido. E nós lá, amém, irmão, glória a Deus. Um negócio pesado, mas Jesus estava presente, né? Eu cheio de fé, Sebastião da Viola cheio de fé, e nós fomos, inclusive no tempo que nós inaugurou o Cândido, me parece que nós estávamos ainda fazendo esse trabalho lá nessa congregaçãozinha de plástico, de lona preta, né? No chão, e nós estávamos lá fazendo esse trabalho, quando surgiu a necessidade de um obreiro em Cândia. E o pastor me convidou, falei, eis-me aqui, pastor, eis-me aqui. E aí fomos para Cândia, ainda como diácono. Chegando lá em Cândia, no dia da inauguração, quando foi inaugurar a igreja, não tinha crente, né? O pastor ganhou umas cadeiras do cinema de Cine São Carlos, aquelas cadeirinhas que você vira o fundo dela, né? Inclusive um dia tinha um senhorzinho que foi visitar a igreja, ele sentou na ponta do banco, a cadeira daquela virou, e eu lá no púlpito, oh meu Deus do céu, eu não posso rir, não posso rir, é um visitante. Ficou engraçado demais, e os irmãos começaram a rir. Oh, Jesus. Mas aí a irmã Lia, né? A irmã Lia está lá hoje, serve o Senhor, ela quebrou 3 cabos de rodo limpando a casa, para acabar de limpar a casa para ir na inauguração. Não conseguiu. O irmão Hélio aceitou Jesus, a esposa dele, né? Enfim, à noite fui eu, irmão Domingo foi lá tocar. Chegamos lá, e eu me apresentei para aquele grupo seleto, né? O diácono João Luiz, nós estamos aqui para fazer a obra, pregar o evangelho, sabe, com aquela sede, com aquela fé. E aí estava aquela irmã lá com aquele semblante caído, né? Aquele semblante. Eu falei, minha senhora, a senhora, né, sente isso. Ela, sinto. Eu já senti vontade de matar meu marido. E começou a falar. Eu falei, meu Deus. Falei, vem cá, para eu vou morar para a senhora. A irmã Lia aceita Jesus na inauguração. A irmã Lia aceitou Jesus, que depois se tornou uma coluna da igreja em Cândia, se tornou dirigente do ciclo de oração, né? Lá estava a irmã Cláudia, a irmã Marisa, que a irmã Idalina começou a vir congregar. Passado um tempo, as filhas começaram a acompanhar a mãe, né? Depois o irmão José Savoreto começou a acompanhar ele, e houve algo interessante, que a irmã Cláudia, 2 meninas estudadas, né, formadas em contabilidade e tal, elas chegaram na igreja. A Cláudia falou, hoje eu vou na igreja, se Deus não falar comigo, não me tocar, eu não volto mais na igreja. Isso é entre ela e Deus. E ela chegou lá, sentou com a mãe, e nós gostava ainda gosta de cantar muitos corinhos, né? Deus está aqui. Irmão Domingo toca muito bem, por sinal, né? Aleluia. E foi cantando os corinhos. Daqui a pouco eu olhei, cantando com o olho fechado. Daqui a pouco eu olhei e falei, nossa, cadê a moça? A moça foi embora. Mas não foi embora, estava debruçada no colo da mãe. Meu Deus. Pranto de lágrimas. O Espírito Santo visitou ela naquela noite. E ela não, né, hoje é esposa de pastor, né, do pastor, é uma bênção na obra de Deus, segundo tenho ouvido falar, é uma bênção na obra de Deus, né? Então, maravilha. Agora, nós começamos nesse tempo, antes, porém,
né, de irmos lá para Cândia, nós começamos, como disse, o pastor Geraldo começou com a igreja com 80 membros, né? E ele cantava muito o corinho: vai crescer, vai crescer, vai crescer, todo mundo vai saber. Ele tinha o irmão dele, João Dias, que vinha e sempre cantava assim: mas o chão só dá se a gente plantar. Muito alegre ele, se a gente não planta. Então era tipo de hino, mensagem que ficava cantando, falando, despertando nos crentes, sabe, o desejo de fazer a obra, o desejo de pregar. E eu comecei a observar que começou-se um movimento de oração, né? Os crentes começaram a sentir impelido a orar, né? A orar de madrugada, a orar nos montes, né? Reuniões de oração. O irmão presbítero Manuel Silva, o esposo da irmã Silvani, eles começaram lá no salãozinho onde era na irmã Leda, ainda construindo aqui a igreja lá onde é hoje, e eles lá reuniam, os domingos, ficava até as 4 horas da tarde orando. Vai vendo, vendo o segredo do mistério do avivamento. Eles ficavam orando, e de repente, rapaz, Deus começa a visitar a igreja. Veio um missionário lá de Goiás, os irmãos de Goiânia, sempre, meu pastor Onofre, sempre aqui em Pontal, aí nós também sempre em caravana lá, e essa junção aí trouxe um despertamento muito grande, e veio esse missionário Ademir. Para quem hoje é acostumado com um pregador assim mais, né, dentro da temática da exegese, ia falar esse missionário Ademir aí, mas pensa num homem cheio da graça. Glória. E via nos congressos, né? E esse homem começava a pregar, e Deus usava o homem, e era contagiante. Era contagiante. Rapaz, tinha dia de congressos que você via crente assim que saía correndo na igreja assim, ó, que não parecia que estava correndo, parecia que estava flutuando, sabe? Não era tanta manifestação do poder de Deus, e Deus começou a movimentar de uma forma tão gloriosa, como já disse, né? Não sei se o irmão já ouviu dizer, já houve dias de culto de 19 pessoas serem batizadas com o Espírito Santo. Glória a Deus. Era um movimento, irmãos saindo para as fazendas de bicicleta, irmãs também para evangelizar, algo tremendo. É um movimento tremendo, e o nosso pastor, aquela doutrina, sabe, com aquele ensinamento, como já disse, as pessoas que iam visitar, elas, às vezes, não tanto quanto hoje, mas naquela época já, né, em 80, 90, eu aceitei Jesus em 86, né, em 90, 94, as pessoas iam com a roupa, como as mulheres, principalmente, um vestido pouco curto, chegava na igreja, você via que elas ficavam incomodadas, ficavam puxando as saias, e ninguém falava nada. Não era porque alguém estava apontando